Olá, vamos para o episódio número 8 do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com Java. No episódio anterior, nós deixamos aí uma dúvida com vocês sobre se um motor era uma peça única, um objeto único, ou se ele era composto por várias peças, né? E no episódio de hoje nós vamos tentar responder essa pergunta, tá certo? Através da composição de objetos, né? Então, é, estão aqui nossos slides, tá certo? Queria começar falando um pouco sobre um telefone, por exemplo, né? Um exemplo de um objeto bastante comum e conhecido por todos, né? Então a gente pode pensar num telefone, né, como está nesse slide, em um conjunto de atributos, né, como modelo, como número, qual é a operadora, qual é a marca, etc. Mas também podemos pensar em um conjunto de métodos, né, para compor o objeto, né, como ligar o aparelho ou ligar para alguém, né? Lembrando aí dos episódios anteriores, isso seria um overload, né? Podemos girar, enfim, várias, várias características e vários comportamentos que tem um objeto, tá certo? A questão principal nesse caso não é o telefone em si. A questão principal é que, embora a gente pense num telefone como sendo um elemento único, isso nem sempre é verdadeiro, né? Muitas vezes os objetos eles são compostos de outros objetos, né? Pensando num aparelho celular, né, ele vai ser composto por vários outros componentes, como o GPS, como a câmera, o microfone, a caixinha de som, enfim, você tem vários elementos que compõem um determinado objeto, né? Aí, aqui alguns exemplos a gente acaba de dar, né? A gente pode pensar em termos de software, como os ícones, ou a gente pode pensar em compostos eletrônicos, né? Como sendo a capa, enfim, o botão, ou os botões, né? No caso de outros tipos de aparelho. O GPS, o microfone, como a gente já comentou. Então, ele é realmente composto de vários objetos, não um objeto único. Pensando no motor, que foi a deixa do episódio número 7, o motor ele é composto de várias peças, né? Quando você olha no motor de um carro, você vai ver lá um monte de peças que a composição delas fazem com que o motor, né, possa funcionar e ser usado dentro dos carros, né, ou dentro de outros, outros veículos, tá certo? Então, esse conjunto de objetos compõe um objeto maior que a gente chamou lá de, de motor, né? É, bom, permitir, né, olhando esse slide, né, permitir que objetos sejam compostos por outros objetos é, de fato, um dos pontos fortes da programação orientada a objetos, porque a gente consegue criar objetos que são mais complexos ou bem complexos a partir de objetos que são mais simples, pela composição, né? E a composição, né, na orientação a objetos, ela é muito simples também, basta que você adicione atributos do objeto que a gente quer utilizar dentro da nossa classe. Então, eu tenho aqui um exemplo bastante simples, onde eu criei uma classe telefone, tá certo? Onde eu defini três atributos, vejam eles aqui embaixo, um que eu chamei de GPS, outro que eu chamei de câmera e outro que eu chamei de aplicações, que na verdade são de tipos. Aqui, ó, esse é o tipo GPS, esse é o tipo câmera e esse tipo é um tipo aplicação e eu ainda disse que era um vetor de aplicações, tá certo? Então eu estou dizendo que meu telefone tem um GPS, tem uma câmera e tem um conjunto de aplicações. Poderia ter colocado um microfone, poderia ter colocado outras coisas aqui. Mas aqui, o que a gente pode perceber nesse exemplo, né, está bem claro, é que o telefone ele é composto por outros objetos, né, na verdade por outras classes, né, para poder criar um objeto muito maior, tá certo? Então, muito simples, tá certo? Não tem mistério a composição de objetos, tá certo? A gente definiu aqui atributos, onde esses atributos são determinados classes que a gente vai poder usar dentro da nossa classe telefone, tá certo? Aqui, né, um exemplo um pouco mais elaborado, eu queria
assim, olhar alguns detalhes, embora seja, digamos, uma abstração, né, de bastante alto nível disso aqui, né? De fato, ele não funciona exatamente desse jeito, mas só para que a gente possa entender essa composição, né? Imagine que no seu telefone você precisa obter a localização atual. Isso é muito comum nos aplicativos de hoje, né? Então, você está lá no Facebook, por exemplo, você quer dizer onde é que você está no WhatsApp, você quer mandar sua localização para alguém. Então, você tem que recuperar a localização atual, tá certo? Aí, o que eu coloquei nesse exemplo é que ao invés do aplicativo fazer a interação direta com o GPS, o próprio telefone poderia encapsular e facilitar o uso do GPS. Então, eu poderia ter dentro da minha classe telefone um método que obtivesse a localização atual e ele interagisse com o GPS. E o meu aplicativo interagiria com esse método ao invés de interagir diretamente com o GPS, para ele poder encapsular e facilitar o seu uso. Isso é fantástico, tá certo? Então aqui tem um exemplo, tá certo? Mas nesse exemplo o que eu queria mostrar eram algumas coisas importantes, né? Esse exemplo aqui, tá certo? Só que um pouquinho maior. Eu tenho aqui onde podemos perceber que foram usados novos objetos. Está aqui, ó, esse é o novo objeto, objeto tipo. Esse é o novo objeto, objeto coordenada. Então, eu tenho a utilização de novos objetos, tá certo? Dentro do meu objeto telefone. Então, eu posso usar objetos, tá certo? Isso é importantíssimo, porque ninguém vai começar do zero as coisas. Normalmente, você tem um conjunto já de classes que você pode utilizar dentro da sua aplicação para poder facilitar a sua vida. Também podemos perceber que é possível criar novos objetos. Então aqui, ó, new de GPS passando o tipo. Esse tipo é esse atributo não, é essa variável que foi definida aqui, que é desse tipo aqui, tá certo? Então eu criei um novo objeto. Então dentro ainda da minha classe telefone, eu posso criar novos objetos sem problema algum, tá certo? Além disso, eu posso chamar métodos dos objetos que foram criados. Então, isso sim é orientação a objetos, tá certo, pessoal? É você começar a fazer a abstração das coisas para você poder utilizar novos tipos, para você poder criar novos objetos e para você chamar novos métodos. Novos não, né? Chamar métodos dos novos objetos que foram criados. Queria que a gente respondesse algumas perguntas aqui. Na verdade, basicamente uma pergunta. O que seria programar orientado a objetos pelo que vimos até agora, tá certo? Primeiro, criar classes, normalmente umas classes simples, porém, nós temos que criar relacionamentos entre essas classes para que a gente tenha composição para criar novas classes mais complexas. Isso, sim, é programar orientado a objetos. Você juntar classes para que você possa montar classes mais complexas para que possam resolver seus problemas, tá certo? Diferente da programação estruturada, onde você tinha um programão com tudo, você vai ter várias classes menores onde elas se relacionam, tá certo? E aí aqui eu queria fazer um exemplo bastante simples, onde a gente vai poder montar por composição algumas coisas, tá certo? Onde eu disse assim, ó, um time de futebol tem um nome, uma data de fundação, um técnico e um conjunto de jogadores. O técnico do time tem um nome e um salário, cada jogador tem seu nome, a posição que joga e a quantidade de gols que já marcou. Cria um conjunto de classes que mostra essa composição de objetos. Então, basicamente, se você olhar os vermelhos aí, você tem três classes. Você tem a classe time, a classe técnico e a classe jogador. Onde técnico eu tenho nome e salário, eu não especifiquei nenhum método, nem para técnico, nem para jogador e nem para time, tá certo? Na verdade, o que eu queria era montar uma composição disso, tá certo? Mesmo que não tivesse nenhum método atrelado, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o Eclipse, já está aberto. Eu queria criar as classes, então. A primeira classe, deixa eu clicar aqui. A primeira classe que eu vou criar, a classe mais simples, vou chamar a classe de técnico, tá certo? Técnico. Vou tirar aqui o
o público. E está aqui a classe técnico, onde ele disse que eu tinha o nome, private, string, nome, e também tinha o salário, private, float, salário. Certo? Então, classe técnico feita. Claro que ele vai reclamar aqui que a gente não está usando, mas enfim, está feito. Tem um nome e salário. Jogador, uma outra classe, jogador, onde eu vou ter o nome dele, também vamos colocar como private, nome, tenho a posição que joga e a quantidade de gols que marcou, private, também vai ser um string, e mais um atributo que é a quantidade de gols, vamos colocar inteiro, vamos pensar que ele faz muito gol, quantidade de gols, tá certo? Então eu tenho também a classe jogador, que tem nome, posição e quantidade de gols. Agora eu tenho o time. Então o time, ele vai ser composto de um nome e uma data de fundação. Então eu vou ter aqui, ó, private, string, nome, private. Ó, pessoal, posso fazer isso, tá? Fundação. Aí você diz assim, quem é date? Date é uma classe, tá certo? Que representa uma data. Então, esse cara, já adiantando um pouco, esse cara é de um tipo, tá certo? De uma classe que representa uma data. E eu estou incorporando ele dentro da minha classe time. Eu poderia ter colocado string, eu poderia ter colocado separado dia, mês e ano, mas eu coloquei do tipo date, tá certo? Então já estou usando uma classe que foi criada por terceiros, ok? Além disso, eu tenho um técnico e um conjunto de jogadores. Aí, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó, private, string, técnico. Só que aí eu pergunto para vocês, e aí queria que vocês pensassem um pouco, tá certo isso? Definir o técnico a partir de um string? Não no nosso modelo. Poderia ser se eu não tivesse nada relacionado a técnico, mas eu tenho uma classe técnico. Então eu vou utilizar essa classe que eu mesmo defini para poder usá-la. Então eu digo que técnico, ele é do tipo técnico, que ele tem um nome e um salário. Se eu defino aqui como estava antes um string técnico, ele simplesmente vai ter o nome dele, tá certo? Então existe uma grande diferença entre ser private string técnico ou ser private técnico técnico, tá certo? A diferença é gigantesca. Se você não entendeu, precisa fazer essa abstração de uma forma bacana para que você possa entender qual é a diferença. Vamos à diferença básica. Uma eu estou guardando uma string, a outra eu estou guardando um objeto que tem nome e salário. Ok? Embora também a string seja um objeto, né? Mas pensando exclusivamente em um conjunto de caracteres, o que eu teria com private string técnico era um conjunto de caracteres. Com private técnico, o que eu tenho é um objeto, eu terei, na verdade, um objeto que vai guardar o nome e o salário do técnico. Bem como os jogadores, né? Eu posso fazer assim, ó, jogador, um conjunto, tá certo? Que é um vetor, jogadores. Tudo bem? Então eu estou criando um vetor de jogadores, tá certo? Que eu chamei de jogadores, que são do tipo jogador. Então eu posso ter vários jogadores. Eu posso, inclusive, dizer aqui quantos eu quero. Sei lá, 20, tá certo? Poderia dizer, ou poderia criar dentro do construtor essa quantidade, senão essa quantidade vira uma quantidade fixa. Bom, pessoal, veja como está definido o técnico, de uma forma bastante simples, sem método, sem nada, tá certo? Mas a questão aqui é a composição. Veja como está definido o jogador e veja como está definido o time. Eu tenho 3 atributos que são de objetos que não fazem parte do time, né? Que não são, digamos, tipos básicos. Um é do tipo date, que vai guardar a data de fundação do clube. Outro é o técnico, que vai guardar o técnico do clube
que é um nome e um salário, mais um conjunto de métodos que a gente não definiu, mas poderia ter, e eu vou ter um conjunto de jogadores que é da classe jogador, tá certo? Então é uma composição. Então eu tenho 3 classes, tá certo? Criadas, mas na verdade eu estou utilizando até uma quarta aqui, poderia utilizar uma quinta, uma sexta, enfim, quantas mais eu precisasse. Bom, pessoal, esse é a composição de objetos, tá certo? Eu queria que vocês entendessem bem esse episódio, porque ele é muito importante para dar continuidade no nosso curso, tá certo? No episódio que vem, no episódio número 9, nós vamos resolver um problema, que é esse exemplo aqui, nós vamos falar sobre ele, tá certo? Eu tenho um exercício que a gente vai resolver, tá certo? E uma revisão desse modelo para que a gente possa também criar classes, criar um conjunto de classes maior, que é como de fato a gente trabalha quando faz sistemas orientados a objetos. Nós criamos um conjunto de classes com relacionamentos entre elas e utilizamos um outro conjunto de classes que podem já estar prontas, né, pela API ou podem ter sido feitas por terceiros e a gente tem incorporado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio número 8 e espero vocês no episódio número 9 dando continuidade aqui à composição de objetos, pessoal. Até mais!